gente vai apresentar um artigo sobre quebra de paradigmas e inovação nas empresas. Oi, eu sou Eduarda e esse artigo foi escrito pelo autor David J. Teese. Então a gente vai primeiro, tem um pequeno sumário, nós vamos falar sobre a bibliografia, tanto do autor quanto do outro autor que é citado no texto, sobre conceitos importantes, capacidades dinâmicas e também sobre qual é o pensamento de Teese de acordo com o que é falado no artigo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Giovanni Dozzi, que é o autor principal citado no texto. Ele é italiano, nasceu em 2 de junho de 1950 e atualmente ele é professor de economia e também diretor do Instituto de Economia de uma escola, que vai dar um nome aqui embaixo, na Itália, em Pisa. Ele fala principalmente sobre teoria econômica e também sobre análise de inovação, que nós vamos falar mais pra frente, sobre o que seria essa inovação daí. Ele também lançou, através da Oxford, uma revista chamada Industrial and Corporate Change, a famosa ICC, e fala muito sobre mudança industrial e mudança corporativa. Tem vários autores nessa revista e o sucesso se deu por causa dessa multiplicidade. Depois de um tempo, eles perceberam que eles começaram a falar muito sobre a parte de tecnologias. Então passou a muito a ser focado em teoria organizacional, principalmente para empresas privadas inicialmente, e também sobre a gestão e inovação. E é sobre isso que o texto principal fala, que ele vai abordar o Giovanni Dozzi com as palavras de David J. Teese, qual ele é um professor neozelandês de economia, e ele é um cara assim, super famoso, ele já foi citado em mais de 180 mil artigos no Google Scholar. Ele já publicou mais de 30 livros na área dele e recebeu o PhD dele na Universidade da Pensilvânia em Economia, mas já tem diversos títulos honorários por aí. Além disso, a principal teoria que ele aborda realmente é a teoria das capacidades dinâmicas. Agora a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes, principalmente sobre paradigmas e gerenciamento P&D. Primeiramente, o que são paradigmas? Paradigmas são conceitos científicos que são utilizados pela sociedade para problematizar e também para resolver outras coisas por um determinado período de tempo. Essa teoria ela veio através de Thomas Kuhn, que acredita que a evolução da humanidade se dá através de quebras de paradigmas. Então, cada vez que um paradigma é abandonado, a partir dele, tendo ele como base, se forma outro e assim acontecem revoluções científicas. Mas o que paradigmas são importantes para a questão da inovação? O Giovanni Dozzi acredita que a partir da quebra de paradigmas que nós vamos fazer com que ocorram inovações nas empresas. Então, a partir disso, sobre a questão dos paradigmas, nós temos outro conceito que ele utiliza, o conceito de trajetórias e caminhos, de que para a inovação e para essa quebra de paradigmas é necessário ter uma estrutura dinâmica, ou seja, é necessário ter etapas que devem ser concluídas e devem ser realizadas para que ocorra essa inovação, para chegar a um determinado fim. Essas trajetórias e caminhos, elas são impulsionadas pela procura e também pelos impulsos de oferta. O que seriam esses impulsos de oferta? É quando um consumidor ele deseja um determinado produto ou serviço e a empresa ela tem que detectar essa necessidade e a partir disso desenvolver esse produto ou serviço. Só que ele não vai vir como uma coisa que já existe. Ele sim vai ser pautado nessa coisa que já existe para ter melhorias, enfim, que a empresa trabalhe em cima disso, para que atenda à necessidade específica do consumidor ou de um determinado grupo de consumidores. É assim que acontece a inovação tecnológica. Tudo isso é pautado no que David Dozzi coloca como ondas de revoluções, ondas de quebra de paradigmas que fizeram com que acontecessem grandes revoluções. Assim, tudo que acontece em relação aos paradigmas são pautados em momentos históricos que já aconteceram. Então, é algo que tem uma base.
Ele pauta também a sua teoria e coloca como uma outra referência Search e Mart, em mais ou menos 1963, uma das suas teorias, que é a teoria comportamental de empresas, que coloca a empresa como tendo uma rotina e sendo mais rígida para que assim aconteça a estruturação de processos, para que eles possam se desenvolver. Então é uma coisa organizada, não é algo que simplesmente surge uma ideia e a partir disso vão se trabalhando em etapas diferentes, em etapas que não são estipuladas, mas sim são etapas estipuladas que geram no final um produto. Então a inovação, mais ou menos para Giovanni 12, seria utilizar além do paradigma, pautar as ideias no paradigma, mas ir além do paradigma, juntando assim com a implementação desse. Então são quebras, mas não são abandonos totais de paradigma. É utilizar desses para que se possa vir com outros mais inovadores. Agora eu vou falar sobre um outro conceito, que é o gerenciamento P&D, que é mais ou menos o tipo de gerenciamento que o 12 ele baseia as suas ideias de inovação, é a partir disso. Porque o gerenciamento P&D é gerenciamento de pesquisa e desenvolvimento. Então, ele é as pesquisas e desenvolvimento de novos bens ou recursos que podem ser utilizados pelo usuário, que vem de uma demanda do usuário, ou que podem ser de um aproveitamento de algumas oportunidades. Então, o gerenciamento P&D, ele tem objetivos, ele levanta os requisitos, ele levanta também os recursos de gerenciamento de risco. Então, ele trabalha com toda essa estrutura. Para isso, é necessário muitos profissionais envolvidos, profissionais de diversas áreas. Então, não é só um específico. Vão ser vários que entendem de variados setores, para que assim eles possam trabalhar em equipe e desenvolver um produto. O gerenciamento P&D, óbvio, ele vai apresentar riscos como qualquer outro gerenciamento. Não é porque ele possui profissionais diversos, enfim, possui uma sistematização de processos, que tudo vai ser totalmente confiável. Afinal, a gente está falando do mercado de negócios, então sempre vai apresentar riscos. E uma das principais coisas é refletir sobre o problema e depois refletir sobre o serviço também que vai ser desenvolvido. Porque além de ter o problema e só pensar diretamente no serviço, tem que pensar, entre aspas, no futuro e em como esse serviço ele seria utilizado. Então, onde que tudo isso, todos esses conceitos vão se finalizar no trabalho do Tissy? Uma das coisas que ele vai bastante fazer vai ser se autorreferenciar. Que significa, ele vai falar muito das outras teorias que ele já tem, principalmente das capacidades dinâmicas. E o que são essas capacidades dinâmicas? Essas capacidades dinâmicas, pra gente entender, acho que vai ter algum outro grupo que também vai explicar sobre, mas essas capacidades dinâmicas seriam a capacidade que uma empresa tem de se mudar, de se adaptar, justamente para tentar continuar no mercado. Então é realmente essa possibilidade de ela continuar se adaptando e superando esses obstáculos. Isso vai acontecer através de algumas coisas, como o reconhecimento das oportunidades, das ameaças, a criação até mesmo dessas oportunidades e também uma maior competitividade. Ela vai tentar deixar e criar competitividade. E uma das coisas que o Tissy ele aborda é que essas capacidades dinâmicas, principalmente para o contexto de paradigma, elas vão entrar muito no conceito do sensing. O que é isso? Ele é meio que o sentimento, a sensação, digamos assim, é basicamente quando uma empresa tenta cuidar para não ter nenhuma ameaça e tenta criar e explorar as próprias oportunidades. Isso ela vai fazer através das pesquisas, de pesquisa, aprimoramentos, experimentos, coisas desse gênero. E daí, a questão é que isso tudo ele vai acabar trazendo, né, para continuar no mercado, se adaptar, melhorar, vai acabar trazendo e implicando na criação de incrementos em melhoramentos para um produto ou um serviço. E daí aí é que vem o ponto de convergência de todos dos dois autores, é que o 12 ele vai dizer que os paradigmas, eles também se situam nessa questão de incrementos e que as pessoas também se situam nessa questão de incrementos. Então, por quê? Porque um paradigma, ele vai meio que guiar para um tipo de incremento que uma empresa tem.
Então, esses paradigmas, eles possuem normativas. E o que são essas normativas? As normativas, elas vão ser o que vai ditar e dizer até onde que uma empresa, um produto pode evoluir, continuar evoluindo. Então, a questão é que ele vai meio que dizer, não, tem que fazer isso, isso, isso. Então, realmente vai ser o ponto máximo, digamos assim, que as empresas podem ficar se adaptando e, enfim. E isso até que é bom, porque os empresários conseguem ver até onde eles podem evoluir, conseguem ver a borda e conseguem entender mais ou menos que peças do jogo eles podem mexer. Mas tem um problema, por causa que, no geral, as empresas elas vão ter que ter um pé dentro e um pé fora do paradigma, mais ou menos analisando o que pode vir a mudar. Então, entendendo quais são as ameaças e coisas. Só que a gente lida com um paradigma de uma forma não tão inteligente. Por quê? Porque ao invés da gente lidar com o paradigma como uma forma, eu vou tentar olhar pra frente, eu sei como é que tá acontecendo assim, então eu vou tentar pensar de uma forma que vai ser diferente, pra caso um dia eu precisar, eu coloco em prática. Acontece que as pessoas acabam ficando meio que numa zona de conforto, e daí elas vão sempre continuar no mesmo paradigma, e essa continuação desse paradigma vai implicar que sempre vai ser feito as mesmas coisas, soluções, as mesmas coisas. Não tem como tu conseguir achar, um resultado diferente agindo da mesma forma. Acontece por causa que o paradigma, a gente vê o paradigma e a forma como a gente toma as decisões através das experiências passadas, das coisas já aprendidas, e não da tentativa do novo, do risco. Então, o paradigma acaba meio que limitando o avanço tecnológico que alguém poderia ter. O que acontece é que a maior parte das inovações acontece fora de um paradigma. Então, as coisas mais revolucionárias e que realmente faz com que o público, no geral, queira ir atrás, acontecem fora do paradigma. Então, qual que é a tese que o TC tem sobre o trabalho do 12? O TC vê que o trabalho do 12 é extremamente eclético e que realmente dá para ser utilizado de várias formas e que as pessoas precisam realmente utilizar de várias formas. Então, elas precisam pensar fora da caixinha, porque ficar sempre no mesmo vai continuar tendo os mesmos resultados, como a gente já falou. Mas o que vai acontecer? O TC, ele vai acreditar, ele vê que isso começou já a acontecer, essa questão de mudanças e formas de pensamento, mas em não todas as áreas, apesar de o 12 ter um trabalho que basicamente se amplia para tudo, ou pelo menos para tudo na questão de negócios e economia. E o TC, ele vai acabar falando que uma das coisas que não acontece muito é que na área das ciências, na área mais científica, de, enfim, administração, gestão, isso não vai acontecer e as pessoas sempre continuam tendo essa mesma coisa. Então, ele fala que isso tem que ser aplicado não só para setores, mas para empresas mais específicas. E ele vai trazer que essa questão de pensar como os paradigmas e de entender os paradigmas vai realmente trazer grandes oportunidades para todos, principalmente na questão de replanejamento e planejamento e o delineamento de algum projeto. Em resumo, o que a gente apresentou foi basicamente sobre a quebra de paradigmas para a inovação, só que a gente tem que tomar também muito cuidado com esse estar fora do paradigma, totalmente fora do paradigma. E também tem que cuidar para não ficar sempre só no paradigma, principalmente porque as inovações, as grandes ideias, o que vai ajudar você a crescer, são realmente as ideias que estão fora e que o pessoal ainda não conhece. Então é muito a questão de estar com um pé dentro e um pé fora, pra gente ter um vislumbre maior dos dois lados. Basicamente um equilíbrio. Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa podem nos contatar aqui. Yeah. Tchau!